Terceira revelação. Filosofia. Ciência. Religião. Queridos amigos, muito bom estar aqui de volta. Eu fui muito bem substituída aí pela Ângela, que eu não pude fazer o programa na semana passada, mas estamos aí de volta com Terceira Revelação, juntos, ao vivo hoje, dia 15 de outubro, olha, eu já estou me adiantando, 15 de setembro de 2012, começando mais um programa para falar da doutrina espírita, que vem esclarecer, como a gente sempre lembra aqui, toda a humanidade, falando sobre a reencarnação, sobre os mundos habitados, sobre a existência de Deus, mas um Deus justo, um Deus soberanamente perfeito, justo para todos, que nos proporciona, através desse grande processo educativo que é a reencarnação, a nossa melhora como espíritos, né? Então, nós temos essa doutrina que nos esclarece, que está aí há mais de 150 anos para esclarecer a humanidade, da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, né? A continuidade da vida aí após a morte, sempre lembrando que o espiritismo não adota nenhum ritual, vela, defumador, imagem, procissão, roupa especial, não, né? O espiritismo vem nos mostrar que realmente nós estamos aqui como espíritos para evoluir, não necessitando desses rituais para evoluir. É claro que tem muitas pessoas, muitas aí filosofias, outras religiões que adotam isso e a gente respeita, mas a doutrina espírita não adota nada disso, né? É bom a gente sempre esclarecer, lembrando que o espiritismo tem que ser estudado e conhecido através das obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, né? Exatamente aí que estão contidos todos os ensinamentos da doutrina espírita, todos os ensinamentos que os espíritos vieram nos esclarecer, lembrando também que está baseada a doutrina espírita em 3 aspectos que se harmonizam, que é o aspecto filosófico, científico e ético, né? O religioso, que trata da moral que nós devemos aí seguir. E nós estamos aqui para começando aí, para você que nos acompanha pelo YouTube, um grande abraço, para você que participa através do nosso e-mail, nos participando aí através do ternatv@oi.com.br. A sua participação é muito importante, então, para você que vai nos assistir aí, a gente começa aqui ao vivo, um bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai nos assistir. E a gente começa o programa de hoje, né, Zé Manuel? Bom dia. Bom dia. Perguntando por que a gente enfatiza tanto aqui no programa o Livro dos Espíritos, que a doutrina tem que ser conhecida pelo Livro dos Espíritos. Primeiramente, queridos telespectadores, queridos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aí para mais uma apresentação desse nosso programa, como disse a Valéria, com a finalidade de levar até vocês o conhecimento verdadeiro da doutrina espírita. Porque quando nós falamos em espiritismo e simplesmente as coisas todas planetárias e particularmente no Brasil continuam como sempre estiveram, ou seja, de mal a pior, a gente tem que fazer um alerta, nós temos que vir aqui chamar a atenção das pessoas a respeito do verdadeiro espiritismo. Então é por isso que não tem outro ponto de referência, não tem outro ponto de partida que não seja o fundamento básico, estrutural, imutável, contido no Livro dos Espíritos. É o Livro dos Espíritos que encerra, que consolida, que foi organizado com todas as verdades, mas não as verdades das igrejas, das religiões, não as verdades dos homens. Eu hoje, antes de sair de casa, com a televisão ligada, alguém disse lá, cada um tem a sua verdade. Não existe isso, isso é uma coisa, é uma visão míope, deturpada, distorcida da realidade que todos nós devemos buscar, que é a verdade da natureza. Para nós podermos chamar essa verdade da natureza
como regras de Deus, que é o Criador de todas as coisas. As regras de Deus se expressam em tudo aquilo que nós podemos lidar, conviver e navegar no universo em que nós estamos colocados. Então, essas normas que nos circundam, essas normas que estabelecem o funcionamento de tudo, são as verdadeiras normas do Criador, da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas, como definiram os Espíritos, o Criador, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então não existe a verdade de cada um, não existe a verdade da igreja. A verdade, ela, para ser verdadeira, para ser aquela que liberta, como disse Jesus, só pode ser a verdade universal, verdade eterna, verdade em todas as épocas. Quem oscila no conhecimento da verdade somos nós, os encarnados no planeta Terra. Então, para cada grupo de pensamento, a verdade é vista de uma forma, às vezes com algumas propriedades verdadeiras mesmo, redundando, mas às vezes, ou em sua maioria, eivadas esses princípios de verdade pelos interesses pessoais, oriundos do egoísmo de cada um querendo o melhor para si e com o seu orgulho e a sua vaidade, a sua arrogância, se sentindo senhor da verdade. Por isso essa verdade de cada um é uma tolice, é uma utopia, é uma incoerência, porque não existe verdade de cada um. Então nós estamos aqui para passar essa coletânea, essa consolidação das verdades que estão aqui no Livro dos Espíritos. É por isso que insistentemente aqui o nosso astro principal, o nosso carro-chefe é o Livro dos Espíritos. Porque conhecendo isso que está aqui, as pessoas simplesmente se tornam um Zé Manel. Não aceitam essas bobagens, essas tolices, essas falsificações, essas deturpações que fazem por aí com o nome de espírita. Essa semana agora que nós estamos, de setembro, me parece que no dia 13 de setembro agora, há 3, 4 dias atrás, o SBT está mostrando um programa, eu não sei se é o brasileiro mais brasileiro do mundo, uma coisa assim, é o brasileiro mais não sei o que do mundo. Então estava lá a disputa entre Ayrton Senna e o Francisco Cândido Xavier, que foi aquele grande médium católico que esteve aqui e que foi dominado pelo movimento espírita inadequadamente para apresentá-lo como espírita. O que é uma mentira, e eu sempre falo aqui, e nunca ninguém ousou me contestar, porque eles, os responsáveis pelo movimento espírita, pela Federação Espírita Brasileira, sabem que estão mentindo. Não podem apresentar o Francisco Cândido Xavier como espírita, podem apresentá-lo como médium, mas chamam-no de espírita porque as vantagens são muito grandes, financeiras, econômicas, as vantagens do dinheiro. Que falam lá, vão fazer caridade, é tudo aplicado na caridade. Todos vocês sabem como é que funciona essa história da caridade. Peguem os grandes balanços das grandes organizações religiosas e filantrópicas e analisem aquilo ali. Torturem os números que eles vão denunciar. Aplica-se, por exemplo, faz-se uma campanha para meninos desamparados. Abrigam 100 meninos desamparados e fazem uma campanha para 100 mil meninos desamparados, recebem para 100 mil, mas na realidade gastam com 100. Como 100 não vão gastar todo aquele dinheiro, aquela fortuna arrecadada, a sobra começa a alimentar os excessos, alimentar as vaidades, as grandes fortunas, as grandes mansões, os helicópteros, os aviões, os gabinetes, os custeios das viagens dos representantes pelo mundo afora e etc. Em relação ao espiritismo, eu já mostrei aqui, em 70 anos não fizeram o espiritismo subir 1%. E nesse programa do SBT, que eu falei aqui, o maior brasileiro, não sei o quê, que estava o Ayrton Senna e o Francisco Cândido Xavier, esse médium católico, eles citaram lá, fazendo os argumentos a favor do Francisco Xavier, eles citaram que ele vendeu, até agora, em torno de 50 milhões de livros. 50 milhões.
Se você colocar aí R$5 de lucro em cada livro, lucro líquido, já fizeram as contas, vê quanto dá isso? 50 vezes 5, 250 milhões de reais de lucro líquido, sem pagar imposto, porque parece que é uma operação isenta de impostos. Então é muito dinheiro, é por isso que sustentam a farsa. E nós denunciamos isso aqui. O Globo Repórter, me parece que é o nome de ontem, mostrou uma senhora, uma médium, que faz trabalhos extraordinários aí de cura, uma médium de cura. Eu não assisti tudo, eu vi alguns lances porque não estava com tempo de assistir e nem sabia que ia passar, não me programei. Mas é uma senhora que tem grandes serviços prestados no campo da cura, é a mediunidade de cura, que o Espiritismo ensina, fala sobre isso. O Livro dos Médiuns é uma consolidação sobre todos esses fenômenos que a parapsicologia estuda tão bem, que a psicologia, a psiquiatria conhece em grande parte, e que o Espiritismo, a codificação, no Livro dos Médiuns, que é o seguinte ao Livro dos Espíritos, faz um esclarecimento amplo, geral e restrito sobre essas possibilidades de atuação de inteligências fora dos corpos, sobre as inteligências que estão nos corpos, com modificações e interferências nos organismos físicos desses espíritos encarnados, como nós, fazendo em certas circunstâncias modificações biológicas, modificações em problemas patológicos, em problemas de doenças que as pessoas estão acometidas. Isso não é milagre, isso não é um fenômeno sobrenatural. Isso era, até o surgimento do Espiritismo, um fenômeno incompreendido e desconhecido. Mas a partir da codificação, que vai do Livro dos Espíritos ao Livro dos Médiuns, o segundo livro da codificação, no Livro dos Médiuns, todos esses fenômenos, todas essas ocorrências psíquicas, elas estão esclarecidas plenamente. Não precisa ser espírita para se submeter a um atendimento provocado por interferência da espiritualidade. A física quântica, que é a física do micro, que é a física da intimidade da matéria, nas suas partes mais insignificantes, entre aspas, porque são as estruturas universais, mas a física quântica, ela é um ramo da ciência, das pesquisas, em que o observador interfere no fenômeno que ele está observando, estudando, pela sua participação sensorial, emocional, intelectual, porque no campo do micro é que atuam as maiores forças do universo para sustentar e dar forma a tudo que nós conhecemos. Então essa senhora que foi apresentada ontem pelo Globo Repórter, eu acho que é Globo Repórter, né? Vejam bem, eu acho, não vi detalhes, mas eu posso até jogar aqui, se for alguma coisa inadequada, vocês podem até escrever, porque é o que todo mundo espera, coisas inadequadas minhas aqui para... Só não fazem porque daqui não saem normalmente coisas inadequadas. É muito difícil e eu agradeço sempre as críticas, porque me alertam, me tornam mais esperto em relação a essas passagens. Mas me parece que essa senhora não foi dominada pelo movimento espírita. Me parece que ela nem foi apresentada como espírita, talvez. Eu não sei, mas me parece que não, porque eu nunca ouvi falar a respeito. E, no entanto, fizeram uma reportagem em que consultaram pesquisadores, consultaram médicos, cientistas, e que eles realmente não temos explicação. Eles não têm explicação porque eles não têm conhecimento, eles ainda não alcançaram a doutrina espírita. Porque quando se fala em doutrina espírita, a pessoa lembra logo de médium, de milagre, de fenômeno, de passe, de espírito atuando. E aí estragou tudo. Porque aí o movimento espírita, que era para tirar essas coisas da doutrina, para que a doutrina seja conhecida e esses fenômenos sejam entendidos à luz da inteligência, da racionalidade, à luz da ciência, não. Eles pegam e misturam tudo isso, esses fenômenos, misturam com catolicismo, pentecostalismo, Allan Kardec, misturam isso tudo para continuar os status que mantiveram, que mantêm, que criaram e que mantêm. Muito bem estruturado, arquitetado, como eu disse, por uma trama.
dos espíritos farsantes que estão do lado de lá, com os farsantes que estão encarnados no comando, para que em 70 anos o espiritismo não consiga atingir 1%. Nessa apresentação do SBT, desse maior brasileiro do Brasil, eu estou ironizando, claro, porque eu não lembro o nome do programa, então eu estou ironizando, o maior brasileiro do Brasil, em que foi discutido Ayrton Senna e Francisco Cândido Xavier, foi lá dito 50 milhões de obras do Chico Xavier, dele nenhuma, porque ele não escreveu nada, foram os espíritos farsantes que escreveram por ele. E aí o pessoal se contorce na poltrona. Nós temos que acabar com esse Zé Manuel, quando ele fala que esses farsantes estão comandando, que são Emmanuel, Bezerra de Menezes, Joana de Anjos, André Luiz, Humberto de Campos, e ainda os outros assessores, porque essa pleiade vai aumentando cada vez mais, vira aquilo que um compositor já escreveu no Brasil, o samba do crioulo doido. É uma farsa muito bem urdida, muito bem planejada, para manter o espiritismo de baixo, para manter o espiritismo lá no pântano. Porque se ele for conhecido, ele ilumina, inclusive os cientistas, que são ateus porque não conhecem o espiritismo, que consorcia ciência, filosofia com a religião, com Deus, com a teologia. Se conhecerem isso aqui seriamente, não do jeito que está falsificado pelo movimento espírita, eles se convertem, se transformam. Eles entendem que isso aqui é um farol a iluminar a ciência, o próprio conhecimento humano sobre a ciência. Mas para levarem isso aqui em conta, a sério, isso tem que ser mostrado, como nós falamos, e a Valéria perguntou, por que o Livro dos Espíritos? Isso só pode ser mostrado a partir do Livro dos Espíritos. Os farsantes que comandam, eu vou passar agora o recibo para vocês que estão se contorcendo na poltrona e são do movimento espírita. Por quê? Por quê? Porque esses 5 farsantes, mestres, comandantes, não alertaram ou exigiram que a Federação Espírita Brasileira tire imediatamente do seu artigo 1º, parágrafo único do Estatuto, a recomendação de que todo o movimento no Brasil divulgue, estude e divulgue os 4 evangelhos de Rustem, que muitos ignorantes do movimento falam às vezes para mim, eu nunca quis saber disso. Pois bem, você está cúmplice dessa imoralidade por nunca ter querido saber disso. É como se num estatuto qualquer de uma igreja, de uma doutrina qualquer, de um centro, tivesse lá um artigo dizendo que estimulem a pedofilia e você fingisse que nunca quis saber disso. Como? Como? Você tem que saber e acabar com aquilo. Pois esses 5 farsantes aplaudem, sempre aplaudiram o movimento da Federação Espírita Brasileira. Eu já fui a vários congressos, inclusive internacionais, de espiritismo promovidos pela Federação Espírita Brasileira, onde normalmente um desses farsantes abre o conclave e encerra o conclave, às vezes até com características de transfiguração do médium, que muito vaidosamente se impõe como o representante de Deus na Terra. Vocês sabem disso. E eles mantêm essa farsa do Estatuto. Artigo 1º, parágrafo único, divulguem Rustem. Que diz esse Rustem de tão criminoso? O contrário disso que está aqui. Se colocarem lá Federação Rustenguista Brasileira, eu não toco mais no assunto. Mas estão deturpando a minha doutrina, a doutrina que eu admito, a doutrina que eu aceitei pela sua originalidade e pela sua verdade. Então estão ferindo e adulterando a doutrina que eu admito e que eu, como fiel seguidor dessa doutrina, eu tenho que contestar, e vocês também. Não lavem as mãos dizendo, eu nunca me interessei por isso. Fiquem no Evangelho de Jesus. Isso é uma farsa, uma hipocrisia, uma mentira. Está aqui, o movimento não conseguiu em 70 anos, com 50 milhões de livros do Chico Xavier, subir 1%. Ou seja, os 50 milhões atrapalharam o espiritismo. E argumentem que não com os números. Para que prestam 50 milhões de obras que nem sustentaram o catolicismo lá em cima, sustentou. O catolicismo caiu 30%. Sustentem, escrevam e argumentem com os números, que não são do Zé Mané, com a ciência, com as pesquisas, com o movimento da sociedade. Sustentem. E não contestam
o Estatuto da Federação Espírita Brasileira, no seu artigo 63, que manda divulgar e seguir as orientações do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Outra farsa, onde um espírito farsante, um tal de Relio, tira Jesus da amargura. Eu já disse isso várias vezes aqui, e ninguém escreveu dizendo que isso é mentira. Ninguém escreveu dizendo que eu estou provocando. Aliás, provocando eu estou sim, mas dizendo que eu estou adulterando, que eu estou mentindo. Ninguém escreveu nem vai escrever. É isso que eu passo recibo na desonestidade do pessoal. São desonestos. Ou então mudem. Eu não quero que venham me procurar para me eleger o chefe, o líder, o missionário, o Messias do Espiritismo. Isso é tolice, isso é bobagem. Agora eu quero que vocês, alertá-los de que vocês estão prestando um grande desserviço à doutrina espírita. Felizmente, nesse panorama mundial, esses 2% aqui até são confortáveis para o espiritismo, que na realidade nesses 2% está misturado um bandista, está misturado pessoas que já tomaram o passe, que leram um livro de Chico Xavier, aí mete ali que é espírita. Então esses 2%, se for filtrar e torcer mesmo, vai pingar em 0,5% espírita no Brasil. Hoje, todos os seguidores da Federação Espírita Brasileira estão deturpados, não são espíritas. Não são espíritas. E isso para a doutrina espírita verdadeira é confortável, porque se fossem, as mudanças na sociedade já tinham que estar sendo apresentadas, mas está lá um livro que prega, que confirma o rustenguismo. Lá nesse livro Brasil, Coração do Mundo, na parte que fala sobre o tal do Bezerra de Menezes, que é um dos 5 farsantes, que domestica aí a Federação Espírita Brasileira e se consorcia com os seus dirigentes, lá está escrito que esse tal de Rustem, que diz que Jesus não teve corpo. Qual é a doutrina que aceita isso? Nenhuma. Tinha os tal de docetas lá atrás, depois de Cristo, que começaram com essa bobagem, foram anatematizados, está escrito lá. Acabaram com eles, que isso é ridículo. Dizer que Jesus não teve corpo fluídico, não teve corpo físico, ninguém teve coragem de sustentar isso, e nem tem, publicamente, porque isso é imoral. Isso é passar um atestado de desonestidade no próprio Cristo, que teria vindo nos ensinar como devemos agir no planeta, não tendo um corpo igual ao nosso. Então nós poderíamos dizer: ó Senhor, com esse corpo até eu, dá-me um corpo fluídico que eu vou te mostrar. Então isso é imoral, extremamente imoral, uma farsa, uma representação. Jesus enganou a própria mãe e o próprio pai. Ele não evacuava, não fazia xixi. Está lá isso, está lá no livro. Vocês estão achando até engraçado, até os espíritas, né? Os que se dizem espíritas e lavam para lá, não quero saber disso, mas são esses absurdos. Como uma doutrina séria dessa pode vingar num país desse com esse tipo de comando e de pregação? Como? É ser ridicularizada, que é o que eles querem. É a missão desses 5 que eu falei, com mais os coadjuvantes dele. Diz lá no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é outro título ridículo: Espírito não tem pátria, e muito menos concentrar numa planetária essa mansão de Jesus, esse reino de Jesus. Isso é ridículo. Fala isso para os italianos, fala isso para os argentinos, fala para os chilenos, vê se eles concordam. Fala isso para qualquer outro país e vê se eles concordam. Eles ainda vão lembrar do mensalão, vão falar: que pátria do Evangelho, que pátria cristã, hein? Vamos lá, né? Então, falem isso para eles. E lá está escrito lá no artigo 63, para seguir, onde lá no artigo 63 desse livro Brasil, Coração do Mundo, diz que o Stein, esse que diz que Jesus não teve corpo, que Maria foi virgem, realmente a concepção de Jesus foi toda ela sobrenatural, e está lá escrito que espírito humano como você, como eu, pode reencarnar em corpos gelatinosos, melosos, nojentos, que são os criptógamos carnudos, que são lesmas. Vocês aceitam isso? Pois isso está no estatuto. Se está no estatuto, contaminou tudo. E eu não preciso dizer desses farsantes quais são os seus defeitos, que tem muitos. Assistam Sérgio Aleixo. Sempre entre no Google, bota lá Sérgio Aleixo, ou no YouTube, bota Sérgio Aleixo, que vai aparecer, não sei como. É como eu disse para vocês, eu não sou perseguidor dessas coisas, mas esse rapaz presta um grande serviço nesse esclarecimento. Se quiserem saber sobre um por um deles, vocês entrem lá e perguntem ao Sérgio Aleixo, assistam os estudos do Sérgio Aleixo, extraordinários sobre isso. Agora, eu estou aqui passando o recibo, são os 5 farsantes, porque não contestam, não mudaram o Estatuto da Federação. E se eles são os mentores, se eles são os patrocinadores,
O Emmanuel que faz o prefácio do Brasil Coração do Mundo, então endossa aquilo ali, endossa o rustanguismo, endossa o estatuto, endossa esse movimento, que não sobe 1%. E os 50 milhões do Chico Xavier de obras vêm servir para quê? Para o espiritismo nada. Como ele é um médium, foi um médium católico, nem para o catolicismo prestou. Então falar nas obras dele, falar nas obras de Paulo Coelho, falar nas obras de Carlos Drummond de Andrade, falar nas obras de uma série de outros escritores que tem por aí, dá tudo no mesmo. É tudo a mesma coisa. Ou seja, blá, 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 que não muda nada. Que não muda nada. Eu tenho aqui, olha, peguei na portaria do meu edifício, esse jornal aqui, o Evangélico, de agosto de 2012, agora mês passado. Então está aqui na manchete: evangélicos crescem mais de 60% e revolucionam. Revolucionam o quê? Os programas de televisão gospel? Que aliás alguns são até muito bonitos. Eu tenho um que até aqui a televisão eu assisti aqui na TV Focus e eu pedi uma cópia e de vez em quando eu assisto pela beleza da apresentação, músicas lindas em inglês. E como eu não entendo inglês, não entendo bem, as minhas netas sabem disso. Oh my God. Ou eu não entendo, eu prefiro em inglês porque aí eu não entendo a letra. Eu quero a música, eu quero o arranjo vocal, instrumental, que é lindo. É Jerusalém o nome do CD, Jerusalém, uma coisa linda. Foi, parece que feito em Israel. Então eu não entendo inglês, então eu gosto de inglês por isso. Porque eu não entendendo, eu não vejo aquelas coisas, ó, Senhor, o Salvador é o meu, é a minha vida. Então isso aí é blá, 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 blá. Aqueles que não estão envolvidos nisso não querem nem ver isso. Quando botou no canal que está lá, Jesus, tira, troca logo. Já saturou. Só quem encaixotou, quem fanatizou, é que parou, ancorou, jogou a âncora. Então a doutrina espírita, nós estamos aqui sempre com esse propósito de fazer com que todos entendam, compreendam a doutrina espírita verdadeira, para ela causar efeito. Os 60% crescem e revolucionam, 60%. Evangélicos crescem mais de 60% e revolucionam. Onde está a revolução social? A revolução no comportamento, que deva ser honesto, incorruptível, fraterno, solidário e principalmente deva eliminar os preconceitos religiosos. Onde estão os resultados? 60% de crescimento, oh, que maravilha. Eu só vejo maravilha com os efeitos. Se você toma um remédio para uma doença e a doença continua ou até aumenta, você continua tomando o remédio? Aí você aumenta a dose em 60% para ver se a doença melhora, mata às vezes. Não é a quantidade maior de remédio que vai resolver o problema, é a quantidade certa de um remédio eficaz. O remédio tem que ser eficaz. Não sendo eficaz, ele não causa efeito. São as religiões do mundo. Não são eficazes, por isso não causam efeito. Hoje é dia 15, né? 15 de março. 15, setembro. Não, 15, meu Deus. É porque eu desconecto um pouco, eu estou concentrado em outra coisa. Setembro. Mas hoje, 15 de setembro de 2012, nós estamos já com mais de 20 países aqui no Oriente Médio, aqui no Oriente, no norte da África, para o lado oriental e alguns da Ásia, em conturbação total. Por radicalismo, fanatismo e intolerância religiosa. Estão fazendo um inferno mais acentuado ainda e mais odioso, porque quando o preconceito é religioso, ele é dos mais odiosos. Estão fazendo um inferno nisso aqui, por causa de um filme que teria sido feito nos Estados Unidos, mas que circulou aí na internet, a respeito do profeta Maomé. Então a reação é a violência, a morte, a destruição, a depredação. E não fiquemos nós aqui, os ocidentais, achando que isso é problema lá dos orientais. Isso é problema deles, que não são cristãos,
venham para aqui, para Belfast, venham para aqui, para a Irlanda do Norte e do Sul. Agora, há uns 15 ou 20 dias. Seu pau não comeu lá e pedra, tiro, bala, bomba. Entre quem? Católicos e protestantes. Católicos e protestantes. Então, os maus exemplos que as doutrinas religiosas não conseguem corrigir, eles estão espalhados pelo mundo inteiro. Assim como bons exemplos podem surgir no mundo inteiro por questões individuais, pessoais. Na Suécia, esses dias, eu fui informado aqui agora, o Ivan e o Luiz me passaram uma informação de que na Suécia, agora essa semana, a televisão mostrou aí um cidadão, acho que caiu, um bêbado caiu num trilho lá na linha do trem, e foi lá um cidadão na Suécia, dos países mais desenvolvidos do planeta. Aí pensaram que ele fosse lá socorrer o camarada, ele põe a carteira do cara e saiu. Acho que o cara até foi atropelado e perdeu a perna. O sujeito foi atropelado. Morreu? O cara foi atropelado e morreu, diz minha assessoria aqui. Minha assessoria fica aqui ao redor, toda em estado de choque, porque não sabe o que eu vou falar. Então ele morreu. Então lá, aqui no Brasil, 2 mendigos de rua, como eu já disse aqui, isso deveria ser mostrado. Por que as igrejas não mostram? Eles são 2 mendigos, eles querem mostrar 2 ricos, que é para que todos partam para consorciar-se nas igrejas e financiarem o grande trabalho de Deus, que é entre aspas, claro, não muda nada também. Mas aqui 2 mendigos de rua, espiritualmente, com base na doutrina espírita, nós podemos concluir com muita probabilidade de acerto que são 2 espíritos que já estão aqui pelas últimas vezes, porque já se resolveram, já se limparam das suas impurezas, tiveram a prova da pobreza, da miséria, da mendicância e tiveram o teste da honestidade e passaram. Acharam 20 mil reais na sacola e devolveram. Podiam dividir 10 mil para cada um. Eu mesmo, quando isso foi comentado, estive em algumas rodas de conversa onde muitas pessoas diziam assim: eu não devolvia, foi achado, não foi roubado. Aí eu ainda disse: quem perdeu foi relaxado. Não é? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. 2 exemplos nobres no Brasil. Um exemplo negativo na Suécia. Poderia ter sido na Alemanha, na Suíça. Sabem por quê? Porque os espíritos que vêm reencarnar aqui somos todos mais ou menos familiares em termos de inferioridade das nossas deficiências, porque nós ainda somos espíritos em situação primária no contexto evolutivo da perfeição. Está lá o Papa no Líbano, maior aparato de segurança já montado na história. Um aparato de segurança para proteger o Papa. Que há pouco tempo, eu já mostrei aqui em documento também, que ele perguntou em Auschwitz onde estava Deus que permitiu aquela matança dos judeus. O Papa perguntou onde estava Deus, por que o Senhor não agiu? Essas perguntas do Papa, isso é filosófico, fazem sentido, não fazem? Mas ele mesmo, o Papa, não sabe, porque a sua doutrina não esclarece como está aqui. É uma doutrina do passado, da história do progresso da humanidade. É uma doutrina da época das carruagens. Hoje nós não temos mais carruagens circulando, a não ser como folclore. Hoje nós temos os carros mais modernos, os instrumentos de comunicação mais modernos, aviação, navegação, enfim. Nós hoje estamos avançando em tudo, pois eles pararam lá atrás em termos teológicos e não querem mudar, porque se mudar, segundo está aqui, muda o império, perdem o comando. Mas qual é o nosso propósito? Manter comando ou fazer a paz e a fraternidade? Que o Papa foi lá no Líbano para pregar naquele caldeirão prestes a explodir, com eles e com nós outros. Por quê? Foi lá pregar a paz. É como as passeatas que fazem em São Paulo, 3 milhões na passeata de Jesus, 10 milhões pela paz com lencinho branco. Para quê? Resolve o quê? 60% de crescimento dos evangélicos. Está resolvendo o quê? Não está provado com todas essas estatísticas, 2% do espiritismo. Não estão provados nessas estatísticas a fragilidade e a inoperância e a inadequação das religiões? Claro que está provado. É isso que vocês querem?
Continuar todo mundo socado nas igrejas e a corrupção aumentando, a violência aumentando. Nunca teve tanta violência no Brasil como agora. E o que fazem as religiões? Não é a família que está falindo, não. Não são as escolas que estão falindo, não. São as religiões que continuam falidas. Porque antes de ir para a família, ou quando inicia na família, o indivíduo já inicia na religião. Ele já é batizado, já é crismado, já é levado para a igreja, já é feito toda a ritualística de passagem dos rituais e do encaixotamento na cabecinha dele. Já vão desde o berço. Então, as religiões é que estão falidas, por isso não conseguem formar famílias estruturadas e, consequentemente, escolas estruturadas. A religião é que denigra, a religião é que não está modificando, não está causando efeito. E por que insistem em continuar com o mesmo sistema se tem provas matemáticas de que ele não está funcionando? Por que não analisar o livro dos Espíritos, que a Valéria perguntou? Por que falamos tanto? Porque aqui mata a charada. Continuem crendo em Deus, não no Deus que vinga, e nem no Deus que deva ser temido, mas o Deus que deva ser entendido e transformado em ação no bem, para transformar a humanidade e, consequentemente, estar vivendo Deus, vivendo Jesus, que é Filho de Deus, o nosso mestre maior que aqui esteve. Continuem crendo em Deus. Continuem crendo na imortalidade da alma e sabendo que ela pode se comunicar com você mesmo estando fora do corpo. Processos científicos já têm provado tudo isso. Obras e mais obras científicas aí estão para demonstrar isso. Podem até estar sendo usadas com o nome de parapsicologia, que não importa o termo, importa o fenômeno, o efeito e o conhecimento da verdade ali expressa. Continuem crendo na imortalidade do ser. Mas creiam, aí sim, acrescentem a reencarnação, que explica todas essas diversidades. Estamos aqui reencarnados, vamos morrer às vezes no mal, na violência, na conturbação, mas não estaremos perdidos por isso. Voltaremos aqui ou em outros lugares e continuaremos a fim de vencer as nossas dificuldades e nos aperfeiçoarmos. Quando não pudermos vir nesse planeta, viremos em outros mundos habitados, espalhados pelo infinito, pelo universo infinito, com essa possibilidade da comunicação incessante, sempre com o objetivo da perfeição. Aí você olha um panorama planetário desse e entende que esse planeta é um planeta escola e que toda essa diversidade não está alheia à vontade de Deus. Ela faz parte do processo educativo primário. Quem detém o conhecimento sobre isso, como aqui está consolidado, deve passar para frente. Por isso a responsabilidade do movimento espírita, ele não está fazendo o espiritismo conhecido. Por isso ele está em 2%, enquanto os ateus, os sem religião, subiram no mesmo período em que o espiritismo não subiu 1%, os sem religião subiram 7,5%. Sem milhões e milhões de obras de nenhum ateu, como foi o caso do católico Chico Xavier, sem nenhuma obra de nenhum ateu com expressão para que eles subissem 7,5%. Vocês têm uma explicação inteligente para me passar? Que o espiritismo, com todo esse aparato chamado de espírita, mas que falsifica o espiritismo, não sobe 1%. E os sem religião, ateus, sobem 7,5% no mesmo período? Vamos fazer então como fazem os ateus para o progresso do espiritismo? Ou seja, pensar com a própria cabeça e analisar isso aqui que encaixa com o pensamento livre de qualquer homem inteligente. A visita do Papa ao Líbano não vai evitar um tiro. Ao contrário, pode provocar mais tiro nele, se fracassarem ou bobearem na segurança, que não foi até hoje vista uma segurança daquela que planejaram para proteger o Papa no Líbano. Está lá hoje. E vai ficar até amanhã ou depois, são 3 dias lá. Ele não vai evitar um tiro. E se bobear, leva um. Porque vocês sabem disso. E eu pergunto, mais de 1,2 bilhão de católicos no mundo, lá são 30% de católicos e 70% de muçulmanos. Os mesmos muçulmanos que estão botando para quebrar, como diz no vulgo, no norte da África, na parte oriental e no próprio sudeste do planeta. Já são mais de 20 países em conturbação religiosa pela violência. E não é só lá, eu disse, aqui na Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, também esses dias
houve um confronto de quebra, de arrebenta e de mata. Então, as religiões não têm que fazer uma reflexão? O Espiritismo seria uma solução, a doutrina espírita, mostrando Deus de todos, e não dos muçulmanos, e dos católicos, e dos protestantes, ou dos espíritas, ou dos ateus. Um Deus de todo o universo infinito, que criou tudo, inclusive o indivíduo humano, inclusive a possibilidade humana que nós estamos tendo, mas que nos colocou nesse universo dele, infinito, para nós atingirmos a sabedoria perfeita, a sabedoria máxima, e nós sermos felizes e participarmos do comando, da administração, sob a regência do Criador, que é a inteligência suprema, de todos os universos. Isso não põe lógica? Ou você vai olhar para cá e perguntar: por que, Senhor, o Senhor botou essa gente aí? Porque todos os que estão aqui, os 7 bilhões de habitantes, têm menos de 100 anos de idade. Aí você vai perguntar: por que Deus não sabe disso? Ele não sabe tudo, não pode tudo? Não é onisciente? Não sabe o presente, o passado e o futuro? Você não admite isso de Deus? Pois bem, então faça a pergunta para ele: por que o Senhor botou essa gente aqui? Essa gente que está aqui está aprendendo, está progredindo. Está progredindo. Você não pode perguntar para o presidente da República: por que o senhor mantém essas crianças na escola primária? Ele vai te responder: porque eu não posso colocá-los na faculdade ainda. Mas você vai ver daqui a 5 anos, daqui a 8 ou 10 anos, onde é que eles estarão? Na faculdade. E daqui a 20 anos eles serão mestres. Não é assim? O processo não é esse para nós? Por que seria diferente, pior para a sabedoria suprema, para o Criador? Criou esses 7 bilhões que estão aqui há menos de 100 anos, e se soube criar Sócrates, se soube criar Buda, se soube criar Gandhi, se soube criar Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, por que não criou essa gente com a mesma fórmula deles? É má intenção de Deus? Está contra nós? Está contra esses povos? Não. Olha que encantamento essa explicação. Não quero tirá-los de igreja nenhuma, mas quero, por responsabilidade minha, compromisso moral meu, passar que isso aqui existe. Livro dos Espíritos. Por isso essa resposta de quase 40 minutos para a Valéria sobre por que Livro dos Espíritos. Ou conhece isso aqui e age de acordo com isso aqui, ou não pode se dizer espírita. Aí esse 2% aqui vai cair para 0,5%. Mas essa é a verdade. Vamos para o 0,5% e vamos reagir. Para daqui a mais 70 anos, nós temos 60%, 80%. Aí o mundo está mudado. Porque conhecendo a reencarnação, nossos supremos tribunais não vão estar julgando corruptos e safados. Conhecendo a reencarnação, nossos políticos não vão estar mentindo de novo, para de novo fazerem as mesmas coisas. O povo apanha, apanha, apanha e não aprende. Já sabe que as promessas são mentirosas. É só olhar para trás. É só olhar para trás. A gente vê as propagandas e fala: eu mesmo falei, olha, eu quero morar nesse paraíso. Eu agora eu não quero mais morrer, apenas que eu já estou velho. Mas eu olho e falo: meu Deus, que pena. Eu vou morrer agora, dentro de poucos anos, talvez. Ou até poucas horas. O Luiz fica preocupado: para de falar assim. Mas quem não? Então eu vou morrer daqui a algum tempo. E eu falo: que pena. Logo agora que eles vão fazer tudo isso, eu vou ter que ir embora. Mas eu volto. Só que quando eu voltar, vão me decepcionar de novo. Eu vou falar: mas escuta, e aquelas escolas? E aquelas maravilhas, e aquelas ruas maravilhosas, limpinhas, polidas, aquelas ruas azulejadas, cravejadas de brilhante. Tem uma música assim de criança. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhante. Olha que gracinha, meus queridos políticos. Olha, podiam ter usado essa musiquinha. É uma ironia? É claro que sim, mas para alertar, para chamar a atenção. Caiamos na real. Todos que já prometeram, continuam prometendo. Sejamos inteligentes. Votaram em quem? Na pessoa do meu partido? Na que eu acho? Não. Mas que você acha? O partido não interessa. Agora, que interessa uma pessoa competente, séria, que tenha coragem, porque não basta ser sério e competente, tem que ter coragem para encarar, que é o que a maioria não tem, e se macomuna em favor da situação e não em favor dos seus irmãos. Me telefonaram ontem fazendo uma pesquisa. O que o senhor tem para reclamar? Que a pesquisa de fulano de tal, o que o senhor tem para reclamar do seu bairro?
Eu pensei e falei, nada. Se eu for olhar o meu bairro à luz da Suíça, da Alemanha, eu talvez do Japão, eu talvez encontre algumas coisas que lá tem, no meu bairro não tem. Meu bairro tem alguns buracos, mas eu não posso reclamar, porque o meu bairro tem alguns buracos. Porque eu conheço o bairro da maioria dos meus irmãos em Nova Friburgo, que tem tudo que não presta, tem tudo de ruim, e estão abandonados. Então eu disse para a pesquisadora, eu não tenho nada a reclamar do meu bairro. Agora, eu conheço os bairros, como por exemplo Conselheiro Paulino, para quem é de Friburgo, os bairros de Córrego Dantas, de Duas Pedras, de Campo do Coelho, de Floresta, de São Geraldo, de Tindim, os bairros que nós sabemos que foram massacrados e continuam lá do mesmo jeito, com as promessas dos mesmos políticos, que agora vão resolver. Já tem quase 2 anos, né? Mas agora vão resolver. Vocês sabem como é que é essa resolução. E eu aqui exorto a vocês. Política e caridade são irmãs. Através da política, a política é uma das maiores alavancas para que o cidadão, principalmente cristão, faça a caridade, votando sem interesses pessoais. Jesus não recomendou isso? Fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Então nós não podemos agir pelos nossos interesses. Eu não posso dizer, não, tape os buracos do meu bairro. Eu falo, não, façam as pontes dos nossos irmãos que estão atravessando em Pinguelas. Recuperem as casas dos nossos irmãos que estão morando sem saber aonde, ou amontoados em lugares emprestados porque destruíram as suas casas. Pessoas que nunca pensaram em passar por isso estão mendigando praticamente, não recebem aluguel social, não têm a indenização apropriada dos seus imóveis, que são subavaliados para arrancá-los de lá e que se danem. O interesse é que aquilo fique bonito de novo, tirando essa pobreza e essa miséria de lá. Façam isso. Quando nós agirmos sem interesses pessoais, nós votarmos sem que estejamos votando porque aquele candidato vai calçar a minha rua, vai mexer na estrada do meu sítio, vai arranjar um emprego para fulano, cicrano ou beltrano, ou ele vai ser bom porque ele pode me chamar para ser isso ou aquilo dele. Quando a gente vota por esses motivos, nós não estamos sendo cristãos, não estamos fazendo a caridade. Como eu já disse aqui e vou repetir, nós não queremos o bem para todos, nós não queremos o bem para os nossos irmãos. Pois bem, coloquemos lá pessoas que atendam os nossos irmãos necessitados, e não a nós que não estamos passando por todas essas desgraças que eles estão passando e não tem ninguém por eles, e vão ser enganados de novo se os homens de bem não reagirem. Vão ser enganados de novo. Pois bem, eu exorto a todos vocês a analisarem sobre isso, pensarem sobre isso. Não sou candidato, não vendo nada, não estou aqui para ser seguido, não passo aqui o endereço de onde vocês devem ir para ter comigo, nada. Meu interesse é só mostrar. Livro dos Espíritos. A primeira pergunta, parece que nós temos umas 15 ali, mas a primeira pergunta eu fiz o programa para ela. Livro dos Espíritos. Ou conhece isso aqui, ou não se digam espíritas. Não continuem prestando desse serviço à doutrina espírita, ao progresso do espiritismo. Saiam fora de movimento espírita e sejam espíritas do espiritismo. Bom, eu quero ler uma questão aqui, enquanto o Zé Manuel estava falando. Eu estava vendo aqui, dentro do item aqui do Livro dos Espíritos, que fala da influência do espiritismo no progresso, a questão 798. Kardec pergunta o seguinte: o espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? A resposta dos espíritos: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. E tem um comentário aqui de Kardec que diz o seguinte: as ideias só se transformam com o tempo e não subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e acabam
acabam por desaparecer com os que as professavam e que são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como se verifica com as ideias políticas, né? Então, a gente está lendo aqui dentro do Livro dos Espíritos, isso aqui né, foi dito por eles, pelos Espíritos Superiores há mais de 150 anos, e está aqui mostrando realmente qual é o caráter, qual é o verdadeiro princípio da doutrina espírita, que é o da modificação de nós, espíritos que estamos aqui. Então, vamos estar aí submetidos a tudo isso, a um mundo violento, à corrupção, mas nós, com os esclarecimentos da doutrina espírita, não precisamos fazer parte disso. Se 99% é desonesto, vamos trabalhar para ficar no 1% que é honesto, né? Então essa é a grande proposta do Espiritismo, essa revolução que o Espiritismo nos propõe, da gente se modificar e de modificar o meio através do voto, através da participação social, né, Zé Manuel? Inclusive, pegando aí a carona nessa questão do Livro dos Espíritos, a gente tem a chamar a atenção de novo, como, meus queridos irmãos, a doutrina espírita vai ser conhecida se os espíritas, os que se dizem espíritas, não largarem para lá movimento espírita, Chico Xavier, obra psicografada, tirem tudo isso, isolem isso, deixem isso aí por conta do mercado e preguem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Se vocês estudarem o Livro dos Médiuns e forem pregar o Livro dos Médiuns, o ensinamento contido no Livro dos Médiuns, que é o segundo da codificação, desmoraliza o movimento, desmoraliza essa influência mediúnica que criou o mercado em torno da espiritualidade e que leva profanamente o nome de espírita. É só estudar o segundo livro após esse, o Livro dos Médiuns. Então, honestamente, a evolução, o contágio da doutrina espírita no mundo, no planeta, depende do movimento espírita. É por isso que eu ainda gasto tempo falando para o movimento espírita, o que não interessa à maioria dos nossos telespectadores. Eu gasto esse tempo porque está nas mãos de vocês. Eu não vou deixar de falar nunca isso. Não é que eu esteja perseguindo o movimento, perseguindo a federação. Se acertem, que nós vamos estar juntos com o mesmo propósito. Por que não? Não queiram evangelizar o espiritismo. Espiritizem o cristianismo, o evangelho. O evangelho ficou para trás. Aí já se arrepiaram na poltrona os evangélicos, os espíritas. O evangelho ficou para trás, porque ele foi elucidado, ampliado, como o evangelho deixou os 10 mandamentos para trás. Então, enquanto Moisés ficou para trás, Jesus ficou para trás, o espiritismo está na sequência. E Jesus, como o espírito mais perfeito que aqui já esteve, é claro que não está omisso, não foi omisso nem com Moisés, não foi omisso quando ele próprio veio e não está omisso na terceira revelação, porque é parte do trabalho dele. A função da terceira revelação é ampliar, elucidar o evangelho, a boa nova, e acrescentar tudo aquilo que os outros precisam, independentemente de serem cristãos ou não. Então o espiritismo não destrói nada, não destrói lei, não destrói verdade, não destrói nada. Ele complementa e amplia, ele é o progresso. A aviação não destruiu com os demais meios de transporte, porque ela surgiu, mas foi um meio de transporte mais eficaz, competente, mais capaz de realizar os anseios da humanidade. O espiritismo é a mesma coisa. Não tenha a sua verdade, não tenha a verdade da sua igreja, busque a verdade da natureza, a verdade de Deus, da inteligência suprema, que não existe para ser temido, não existe para ser submisso, para que se submetam, existe para que se desenvolva a inteligência, o sentimento, o bom senso. É para vocês pensarem, para todos nós pensarmos nisso. Nós não estaremos parados também aqui no Livro dos Espíritos. Nós, conhecendo o conteúdo das verdades que estão aqui, nós vamos cada vez mais ampliando, cada vez mais entendendo melhor o universo e cada vez mais compreendendo que a fraternidade e a paz são indispensáveis no planeta. Mas como conquistá-las?
pregando doutrinas concetâneas, doutrinas harmônicas com a justiça e a bondade do Criador. Porque, como eu disse para vocês e eu repito, se Deus é justo, se Deus é suprema bondade, se Deus é supremo amor, se Deus é suprema presença e é onipotente, pode tudo, por que Ele continua fazendo a humanidade desse jeito? Você pega um desses criminosos com 15 anos de idade, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro essa semana, meninos com 15, 16 anos envolvidos no crime, já tendo assassinado várias pessoas. E você faça a pergunta: quem criou aquelas almas ali? E diga que a culpa é da família. Se Deus conhece tudo, não era para colocar nessas famílias tão terríveis almas, filhos seus, com a incumbência de ir para o céu. Como? Expliquem. Aquelas crianças assassinadas, foram 6 assassinados no Rio, 6 inocentes. Segundo consta, não tinha passagem por polícia, todos menores de 18 anos, parece. Me expliquem. Deus não está no comando? Entre os que mataram esses 6, tinham 2, parece um com 16, outro com 15 anos, que já mataram várias outras pessoas. Quem os criou? Quem? Deus? Por que não é o seu filho, o meu filho? É o filho dos outros. Quem fez essa crueldade com os outros, dando como filhos aquele tipo de espírito? Quem? Não vale a pena perguntar? Você vai querer fazer como um avestruz, enfiar a cabeça no buraco, achando que se livrou do perigo? Pensem, eu acho que vale a pena. Claro que são todos espíritos velhos, reencarnados. Esses com 15 anos já vieram criminosos. É igual os bandidos que vão para a política, os corruptos que vão para a política. Eles não foram corruptos quando entraram para a política. Quando assinaram a ficha do partido de filiação, eles se converteram em corruptos. Não, eles já quando assinaram a ficha já eram safados, desonestos e corruptos. Eles só foram atuar na política. Quando os espíritos reencarnam aqui, Deus não os criou naquele momento. Já são folhas escritas, livros escritos, não são folhas em branco que vêm para ser escritas aqui. Eles já vêm com um antepassado e vêm para se consertar, mas não conseguem. Fora dessa explicação, foi Deus que os criou assim? Foi a família que foi culpada? Mas se Deus sabe tudo, por que os colocou naquela família? Porque Deus, com a sua sabedoria, não vai eliminando os maus e só colocando os bons. Por que Ele dá dons para um segundo uma única vida, que não fizeram nada para ter esses dons e eles vão ser honestos, artistas, famosos? E para esses meninos aí de 15 anos deu o dom do crime? Vocês querem entender sobre isso? Querem valorizar Deus entendendo isso? Estudem livro dos Espíritos. Estudem livro dos médiuns. Evangelho segundo o Espiritismo. É a tônica, é a essência de Jesus, à luz da reencarnação, dos mundos habitados e da comunicabilidade dos Espíritos, com a perfeição para todos. Estudem Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, com essas elucidações que para trás vocês não vão achar. Então, as religiões que estão incompetentes e deficientes na feitura da paz, tem que chegar a essa conclusão. Senão, vão continuar sem causa e efeito. Aumenta 60%, 90%, 100% e continuam as coisas cada vez pior. Queridos, nós já estamos no final, já fazendo sinais aqui que nós já estouramos o tempo. Valerinha... Bom, mandar um abraço para a Fátima, de Conselheiro, que nos ligou, dizendo que concorda com tudo que a gente fala aqui no programa sobre religião, e manda um grande abraço para a organização do programa. E abraços também aqui, tá anotadinho aqui, né? Eu tenho abraço para o Mozart, para o querido Mozart, para a Fátima, para a Mozane, e ainda tem uma outra que eu não peguei lá, mas eu vou dar de novo, Mozart. Um grande abraço para você. Para o Franz, da Procuradoria-Geral do Estado aqui em Friburgo, Procuradoria do Estado, o Franz também é nosso telespectador, é uma pessoa muito bacana, ajuda todo mundo lá na Procuradoria. Então, para você, Franz, um grande abraço. E para todos vocês, nossos internautas, nossos telespectadores. E se vocês gostam disso, divulguem. Uma maneira de vocês também participarem conosco façam a divulgação do programa. Estamos aí no YouTube para o mundo inteiro com 93% de aprovação e 7% apenas de rejeição. Então, 93%, explorem isso e passem isso para frente. Porque nós aqui não machucamos ninguém.
Procuramos falar a verdade, a lógica, o bom senso, para que cada um resolva a sua. Não venham nos seguir, não vá a endereço nenhum, porque não são nossos convidados especiais para nada. Um abraço e um beijo para vocês. A não ser para conhecer a doutrina espírita. Sim. Um grande abraço e até a próxima. Hein? Ah, bonito.